Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal Nossa Fé Católica. E hoje nós estamos aqui para mais um vídeo do nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. E hoje nós falaremos a respeito do cânon bíblico, né? Nós tivemos na aula passada já um encontro a respeito da Sagrada Escritura. Nós refletimos, meditamos a respeito do que é a Palavra de Deus. E nós vimos que a Palavra de Deus é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. Ele, o Verbo, Deus eterno, que se fez homem e habitou entre nós, ele mesmo é a Palavra de Deus. Ele é o Verbo eterno do Pai e nós acreditamos em tudo aquilo que ele fez, em tudo aquilo que ele ensinou. E também nós vimos que a nossa Igreja Católica ela está baseada em 3 pilares: na Sagrada Tradição, na Sagrada Escritura e no Sagrado Magistério. Mas hoje nós iremos falar especificamente sobre o cânon bíblico, ou seja, sobre os livros da Bíblia. Por que nós temos estes 73 livros na Bíblia Católica e também por que os nossos irmãos protestantes têm apenas 66 livros na Bíblia deles. Mas para isso, então, nós vamos iniciar com a nossa oração. Estamos aqui em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meu irmão. Então, vamos iniciar o nosso encontro falando sobre o cânon das Escrituras. E para isso, nós vamos utilizar hoje os parágrafos do 120 ao 133. E eu queria começar lendo com você o parágrafo 120. Vamos lá? Pegue aí o seu catecismo, parágrafo 120. Então, o catecismo nos diz o seguinte, já no parágrafo 120. Foi a tradição apostólica que fez a Igreja discernir que escritos deviam ser enumerados na lista dos livros sagrados. Esta lista completa é denominada Cânon das Escrituras. Ela comporta 46 livros, aqui 45, se nós contarmos Jeremias e Lamentações juntos, para o Antigo Testamento e 27 para o Novo. Olha só, então aqui o catecismo começa dizendo uma coisa muito interessante, que foi a tradição apostólica que fez a Igreja discernir quais escritos deviam fazer parte na lista dos livros sagrados. Foi a tradição da Igreja, a tradição dos apóstolos. Então, quem decidiu os livros que faziam parte? Porque, veja, havia, na verdade, muitos e muitos outros livros que tinham sido escritos, mas que a Igreja entendeu que não eram livros inspirados. Se você pega, por exemplo, lá na época de Jesus, no primeiro século da igreja ali, quando os apóstolos saíam para anunciar o evangelho e eles fundavam as comunidades, muitas cartas eram escritas em nome dos apóstolos, mas na verdade muitas delas não eram dos apóstolos. Muitos evangelhos que rodavam ali na região não era escrito, nenhum deles eram escritos pelos apóstolos. Porque a gente sabe que no início da igreja havia ali também uma seita dos gnósticos. E eles, para confundir a comunidade cristã, eles produziam esses escritos em nome de algum apóstolo famoso. Então eles colocavam lá, por exemplo, o Evangelho de São Pedro, o Evangelho de São Tomé. E aí eles distribuíam entre as comunidades para confundir a cabeça daquelas pessoas. E eles colocavam no meio daqueles escritos ensinamentos que eram heréticos, ensinamentos que não eram cristãos, que não eram católicos. E quem teve que discernir quais escritos desses eram dos apóstolos ou não, se eram livros inspirados ou não? Quem que teve que decidir isso? Foram os bispos da igreja. Foram eles que discerniram quais daqueles escritos eram canônicos, quais daqueles livros eram sagrados, inspirados pelo Espírito Santo.
Você vê que na própria Bíblia não existe um índice, não existe um catálogo de quais livros são inspirados ou não. Quem definiu esse catálogo? Foram os bispos da igreja, foi a própria igreja quem compreendeu, depois de muito tempo, quais eram escritos sagrados e quais não eram. Então, por isso que o catecismo começa, foi a tradição apostólica que fez a igreja discernir quais desses escritos deveriam constar entre os livros sagrados. E essa lista completa, diz o catecismo, é chamada de cânon, né? 46 livros do Antigo Testamento. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa diferença entre a Bíblia protestante e a Bíblia católica. Então, dos livros católicos do Antigo Testamento, são 46 na Bíblia católica. Agora, claro, algumas traduções acabam colocando no mesmo livro, ali juntos, né? Os livros de Jeremias e Lamentações. Mas a maioria das Bíblias, elas diferenciam esses dois livros, tá? Jeremias e Lamentações lá do Antigo Testamento. E no Novo Testamento, 27 livros. Lembrando que a diferença com as Bíblias protestantes é apenas relacionada ao Antigo Testamento. Com relação ao Novo Testamento, nós temos o mesmo número de livros, tá? São 27. Vamos lá, eu quero continuar lendo ainda com você o catecismo, agora no parágrafo, a gente vai ler 121, 122, 123. O Antigo Testamento, vamos lá, 121. O Antigo Testamento é uma parte indispensável da Sagrada Escritura. Seus livros são divinamente inspirados e conservam um valor permanente, pois a antiga aliança nunca foi revogada. Olha que coisa importante que a gente está lendo aqui, hein? Olha o que a igreja está falando sobre o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é uma parte indispensável da Sagrada Escritura. Diz aqui o catecismo que os livros, eles são inspirados. Todos eles são inspirados pelo Espírito Santo. Cada um dos livros do Antigo Testamento são inspirações divinas, ok? E tem um valor permanente, porque a antiga aliança, aquela que Deus fez com o povo lá de Israel, ela nunca foi revogada. A gente diz que nós temos as duas alianças. A primeira aliança é aquela que Deus fez com o povo do Antigo Testamento, né, no Sinai. Deus deu os 10 mandamentos para o povo seguir. A gente sabe muito bem, e a gente vai ler isso hoje, que aquela era ainda uma lei provisória, não é? Mas não significa que ela foi revogada. Ela ainda era uma lei, como diz o catecismo, era uma lei ainda imperfeita. Ela ainda não tinha chegado onde Deus queria. Então, somente com nosso Senhor Jesus Cristo que nós teríamos a plenitude, por isso que a gente chama, né, a plenitude dos tempos, a plenitude da graça, a plenitude do ensinamento, daquilo que Deus veio realmente falar diretamente conosco. O Antigo Testamento era uma preparação. Entretanto, essa antiga aliança não foi revogada. Jesus falou, eu não vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas eu vim levar à perfeição. Se ele está dizendo que veio trazer a lei à perfeição, significa que havia coisas ainda imperfeitas no Antigo Testamento. Vamos lá, no 122. Com efeito, a economia do Antigo Testamento estava ordenada principalmente para preparar a vinda de Cristo, Redentor de todos. Embora contenham também coisas imperfeitas e transitórias, os livros do Antigo Testamento dão testemunho de toda a divina pedagogia do amor salvífico de Deus. Então, ali existem coisas imperfeitas, mas que faziam parte da pedagogia de Deus. Todo o Antigo Testamento está voltado para a vinda de Cristo. É toda a preparação para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E demonstra essa pedagogia do amor divino, porque Deus estava salvando a humanidade, estava preparando a humanidade com o seu amor ali, até que Ele mesmo pudesse vir ao nosso encontro. Neles encontram-se sublimes ensinamentos acerca de Deus e uma salutar sabedoria concernente à vida do homem, bem como admiráveis tesouros de preces. Nestes livros, enfim, está latente o mistério de nossa salvação. Então, em tudo aquilo que nós temos no Antigo Testamento de tão precioso, tanta sabedoria do Antigo Testamento, diz aqui o catecismo, que está latente o mistério da nossa salvação. Está presente ali no Antigo Testamento todo o mistério da salvação, toda esta preparação para a vinda de Jesus. No 123, os cristãos veneram o Antigo Testamento
como verdadeira palavra de Deus. Nós cristãos veneramos o Antigo Testamento como palavra de Deus. A Igreja sempre rechaçou vigorosamente a ideia de rejeitar o Antigo Testamento sob o pretexto de que o Novo o teria feito caducar. Então havia uma heresia chamada marcionismo, como vocês estão vendo aí no Catecismo, que dizia, né, que pronto, agora o Antigo Testamento não precisa mais, porque Jesus já veio, já é a plenitude dos tempos, vamos abolir o Antigo Testamento. E a Igreja disse que não. A Igreja sempre repeliu essa ideia, porque o Antigo Testamento também é palavra de Deus, ok? Vamos lá. E com relação ao Novo Testamento? Vamos continuar nossa leitura do Catecismo aí. Vamos lá. Parágrafo 124. A palavra de Deus, que é força de Deus para a salvação de todo crente, é apresentada e manifesta seu vigor de modo eminente nos escritos do Novo Testamento. Estes escritos fornecem-nos a verdade definitiva da revelação divina. Seu objeto central é Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, seus atos, ensinamentos, paixão e glorificação, assim como os inícios de sua igreja sob a ação do Espírito Santo. Então, o Novo Testamento é a plenitude dos tempos, quando Deus vem ao nosso encontro, se faz homem como nós, né? Ele vem para falar diretamente conosco, para olhar nos nossos olhos, dirigir a sua palavra diretamente para nós. O próprio Deus veio, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o Antigo Testamento é esta vinda de Jesus, a primeira vinda dele como homem, e então o seu ensinamento, a sua pregação, a salvação que ele realizou, a sua paixão, morte, ressurreição, o início da igreja, nós temos ali nos Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento. Então, logo depois dos 4 evangelhos, nós temos os Atos dos Apóstolos, que vão narrar então o dia a dia dos apóstolos. Como é que era essa vida deles para pregar o evangelho, para espalhar o evangelho para o mundo inteiro, que foi uma ordem de nosso Senhor. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, eles saem a pregar. E ali nos Atos a gente vai ler exatamente os atos dos apóstolos, as ações dos apóstolos para evangelizar o mundo. Depois nós temos as cartas dos apóstolos, as cartas, porque eles fundavam comunidades e depois eles muitas vezes nunca mais voltavam naquela comunidade e enviavam as cartas orientando essas comunidades. E temos por fim o Apocalipse, que é um livro escrito por São João, que é uma revelação a respeito de acontecimentos futuros, certo? Vamos lá, continuando no 125. Os evangelhos são o coração de todas as escrituras, uma vez que constituem o principal testemunho da vida e da doutrina do Verbo encarnado, nosso Salvador. Tá? Então, os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são o coração da Bíblia. Se você quer saber qual é o coração da Bíblia, são os 4 evangelhos, porque ali está o ensinamento em plenitude de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que ele quis ensinar, tudo aquilo que ele realmente ensinou para nós está ali, contido nos evangelhos. Tá? E aí o Catecismo fala que existem 3 etapas da formação dos evangelhos. Então, basicamente, a primeira etapa, a vida e o ensinamento de Jesus. Ele veio, pregou, curou, libertou, ressuscitou pessoas, depois morreu, ressuscitou, subiu aos céus. A segunda etapa é a tradição oral, é a pregação dos apóstolos. Os apóstolos saíram a pregar, como a gente acabou de falar. Eles pregavam. Então, antes de tudo, antes da gente ter a palavra escrita, a gente ter a Sagrada Escritura, nós temos a palavra de Deus transmitida de forma oral, como a gente já falou. E a terceira etapa é exatamente a dos evangelhos escritos. Então, algumas coisas foram escritas, daquilo tudo que era pregado, anunciado, tudo era palavra de Deus, tudo era anúncio do evangelho, mas algumas coisas foram selecionadas, aquilo que era, como eu já falei, o básico do básico do básico, o essencial foi escolhido para ser registrado. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, lá no parágrafo 126, na última parte que ele fala dos evangelhos, tem lá, você pega o parágrafo 126, tá? Tem o número 1, 2 e 3, então a gente vai ler o 3, tá? O terceiro item que tá como os evangelhos escritos. Olha o que o Catecismo diz.
Os autores sagrados escreveram os 4 evangelhos, escolhendo certas coisas das muitas transmitidas ou oralmente ou já por escrito, fazendo síntese de outras ou explanando-as com vistas à situação das igrejas, conservando, enfim, a forma de pregação, sempre de maneira a transmitir-nos a respeito de Jesus coisas verdadeiras e sinceras. Tá? Deu para entender? Então, os evangelhos são coisas, como eu sempre falei, de tudo aquilo que foi transmitido, algumas coisas foram escolhidas para serem transmitidas por escrito, certo? Na Sagrada Escritura, nos evangelhos. A igreja continua dizendo que tudo aquilo era pregado, das coisas que eram faladas oralmente, pregadas pelos apóstolos, ou de alguns escritos que a gente já tinha uma coisa ou outra, eles selecionaram tudo aquilo para fazer os evangelhos. Entende? Então, como eu quero novamente ressaltar isso, nem tudo está na Bíblia, nem tudo está na Bíblia, ok? Tem muita coisa, a maior parte foi transmitida oralmente e nós temos pela tradição da igreja. A gente sabe. Como eu digo, se você, por exemplo, procurar na Bíblia, onde é que está a assunção de Nossa Senhora ao céu de corpo e alma? Nós que somos católicos, onde que se eu perguntar para você, me mostra na Bíblia onde que está a assunção de Nossa Senhora? Não tem. Não tem na Bíblia. Não está na Sagrada Escritura. Mas onde é que está? Está na Sagrada Tradição da igreja, na tradição oral, certo? Até que um dia alguém escreveu depois isso, alguém registrou, mas na Escritura por que não tem? Porque o essencial não era falar de Nossa Senhora no Evangelho, o essencial era falar de Jesus. Por isso que os apóstolos não falaram, por isso que Deus não inspirou os apóstolos a escreverem tanto, embora nós tenhamos muitas passagens que falem sobre Nossa Senhora, mas o Espírito Santo não inspirou tanto os apóstolos a falarem tanto sobre Nossa Senhora, porque o foco era Jesus, era a salvação, era a vida eterna. Entretanto, os apóstolos já invocavam Nossa Senhora como a Mãe de Deus. Existem escritos do primeiro século lá, já que eles chamavam Maria de Mãe de Deus já. Certo? Então nem tudo está na Bíblia, porque nós temos a Sagrada Tradição. E eu digo para você mais ainda, só a Igreja Católica tem isso, meu irmão. Só a Igreja Católica tem. Porque a Igreja Católica tem 2024 anos. Nós temos mais de 2000 anos de história. Então, a gente só vai ter isso na Igreja Católica. Então, por isso que muitos protestantes hoje dizem assim, mas onde que está na Bíblia? Por quê? Porque é a única fonte que eles têm. Foi o que foi escrito, mas a gente não. A gente tem a maioria das coisas que não foram escritas. E a Assunção de Nossa Senhora é uma delas. Tá? Vamos lá, continuando. Aí o Catecismo vai falar sobre a unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Existe uma unidade entre o Antigo e o Novo. Eles estão interligados. Então, há coisas no Antigo Testamento que são prefigurações, ou seja, figuras antecipadas de coisas, de realidades do Novo Testamento, né? Então a gente tem lá no Antigo Testamento o maná que Deus mandou para o povo no deserto. E aí a gente tem no Novo Testamento o quê? Jesus, que é o pão vivo descido do céu. Então o maná era uma prefiguração já do verdadeiro pão da vida. Jesus fala isso. Vossos pais no deserto comeram maná, mas eles morreram. Eu, porém, sou o verdadeiro pão descido do céu, pão da vida. Quem comer de mim viverá eternamente. Eu sou o pão que desceu do céu. Entende? Então o maná era uma prefiguração de Jesus, pão da vida, da Eucaristia. Então, existem diversas passagens do Antigo Testamento que são depois realizadas de fato, na sua plenitude, no Novo Testamento. Jesus citou e reafirmou passagens do Antigo Testamento. Então o próprio Jesus citou diversas passagens do Antigo Testamento, reafirmando a veracidade daquelas passagens. Jesus mesmo falou de passagens do Gênesis, falou de Moisés. Jesus falou de diversas passagens do Antigo Testamento. Para quê? Para trazer a sua autenticidade. Dizer, isso aqui fui eu quem disse mesmo. Porque ele mesmo usou para citar depois, quando ele veio. Então o Antigo Testamento ele tem conexão com o Novo. É a mesma palavra de Deus.
E a igreja, no início, também usava, sempre usou, na verdade, toda a história da igreja, mas principalmente a igreja primitiva ali, né, como a gente está falando dos inícios, a igreja sempre falou a respeito do Antigo Testamento, sempre usou as figuras do Antigo Testamento, as passagens do Antigo Testamento, tá bom? E existia um adágio que dizia, né, o Novo Testamento está escondido no Antigo, e o Antigo Testamento é desvendado no Novo Testamento, tá? Todo o Novo Testamento está escondido no Antigo, e o Novo, ele esclarece o Antigo. Então eles estão completos, um complementa o outro, ok? E aí, claro, nós temos ainda aquela explicação. Por que a Bíblia católica tem 73 livros e a Bíblia protestante tem apenas 66? Como eu disse, a grande diferença não está no Novo Testamento, não há nenhuma diferença na quantidade de livros, mas a diferença está no Antigo, certo? No Antigo Testamento nós temos um problema, que é o seguinte. No início, vamos lá, no início do cristianismo, nós tínhamos duas Bíblias. Eu vou falar assim de uma maneira bem simples, tá? Nós tínhamos a chamada Bíblia Católica e a Bíblia Judaica. Então, a Bíblia Judaica, ela foi organizada, digamos assim, no ano 100 depois de Cristo. Já no final do primeiro século depois de Cristo, né? Portanto, já existia a igreja católica, já existiam os cristãos, Jesus já tinha vindo, já tinha feito tudo. 100 anos depois, lá no ano 100 depois de Cristo, os judeus, então, eles resolvem retirar alguns livros que faziam parte da literatura sagrada dos judeus, fazia já parte há mais de 300 anos, eles tinham lá esses livros, mas por uma questão nacionalista. O que aconteceu? Os judeus ficaram assustados com os cristãos, falaram, esse povo aqui é uma seita judaica, né? Eles estão distorcendo tudo aquilo que a gente aprendeu. Então, o que a gente vai fazer? Para a gente se proteger, nós vamos organizar uma Bíblia que ela mantenha critérios que para nós são essenciais. Por exemplo, o primeiro critério que eles adotaram. Aquele livro que foi escrito, ele tem que ser escrito em hebraico. Não pode estar escrito em grego. Por quê? Porque existiam muitos judeus que estavam fora da Palestina, fora da Terra Santa. Então, para o livro ter validade e ser inspirado por Deus, tem que estar em hebraico, não pode estar em grego. Beleza, então é um motivo nacionalista, certo? Porque os hebreus, os judeus, falavam hebraico. Então, tem que estar em hebraico. Se estiver em grego, não vale. Deve ter sido escrito na Palestina, dentro da Palestina. Se foi escrito no tempo do exílio, quando eles saíram de lá, já não vale. Tem que ter sido escrito lá dentro da Palestina. Terceiro critério. Até a volta do exílio da Babilônia em 532. Ou seja, depois do exílio da Babilônia não pode ter sido escrito. E por fim, tem que estar de acordo com o Pentateuco. Eram 4 critérios que eram muito mais nacionalistas do que espirituais. Ok? Então aí os judeus, eles elaboraram essa versão. Então, para elaborar essa versão, eles retiraram, por exemplo, não entrou na Bíblia deles, 1º e 2º Macabeus, o livro de Macabeus que nós temos na nossa Bíblia, 1º e 2º Macabeus, não, Judite, Eclesiástico, Tobias, Baruque, certo? Acho que eu falei todos aqui, não sei, acho que eu falei todos, né? 1 e 2 Macabeus, Judite, Eclesiástico, Sabedoria, Tobias e Baruque, exatamente. E também alguns trechos do livro de Daniel, que foram escritos em aramaico, então não valia, tinha que ser em hebraico. E também alguma coisa do livro de Esther, certo? Eles retiraram. Portanto, o que aconteceu depois? Então, a gente tinha essa Bíblia, a gente tinha, olha, até o ano 200 antes de Cristo, 200 anos antes de Cristo, nós tínhamos uma Bíblia que tinha todos esses livros. Os judeus consideravam sagrados. Só que depois que apareceram os cristãos, eles resolveram retirar esses livros como uma forma de se proteger. Só no ano 100 depois de Cristo eles foram fazer isso.
E a igreja já usava esses livros sagrados aí, que eles tiraram. A igreja já usava, a Bíblia, por isso que a gente fala que é a Bíblia católica. Eles já usavam, os primeiros cristãos já usavam. Então, o que aconteceu? Vamos lá. Quando Lutero se rebelou, né? Ele já era revoltado, mas ele se rebelou de vez, né? Então, o que ele fez? Ele optou, até mais para peitar a igreja, para provocar a igreja, optou pela versão que não tinha aqueles livros. Porque a igreja usava essa versão, a igreja sempre usou, em 2000 anos, a igreja sempre usou, né? Mas até Lutero, 1500 anos, a igreja sempre usou a versão completa. Mas aí Lutero foi lá e fez o quê? Traduziu a versão judaica. Aquela judaica que não tinha os 7 livros. Então eles ficaram com 66 livros, né? E aí o que acontece? Até hoje os protestantes não consideram aqueles 7 livros. Certo? Então não foram os católicos que acrescentaram 7 livros, mas foram os protestantes que retiraram 7 livros. 7 livros que já eram inspirados durante todo o primeiro século cristão. Sempre esses livros foram inspirados, considerados inspirados. Por motivos de se autoproteger ali, os judeus tiraram. E aí o Lutero foi lá e adotou essa versão aí, para provocar a igreja. Ok? Então é importante que a gente entenda isso. Tá? Porque senão vão começar a falar aí que a gente tira, que a gente pôs livro e tudo mais, e não. Na verdade foi exatamente o oposto disso. Por exemplo, lá no livro de Macabeus, que os protestantes não têm, a gente tem a realidade, uma passagem da Bíblia em que se rezam por aqui pelos falecidos para que os pecados deles sejam perdoados. Então entra um pouco essa realidade do purgatório. Mas por isso que os protestantes não acreditam no purgatório. Entendeu? Porque tá lá no livro de Macabeus passagens que permitem que a gente reze pelos falecidos para que eles sejam perdoados. Então aí que tá toda a confusão. Percebe? Mas é isso. Bom, gente, eu espero que você aí que tá assistindo tenha compreendido a respeito do cânon das escrituras. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui, tá bom? Deixa um comentário pra gente saber o que você acha. Deixa a sua sugestão também com relação aos nossos vídeos. Agradecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo por esse encontro de hoje e pedimos a Ele e à Santíssima Virgem, né? A bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.